Essa senhora praticou um ato de defesa própria do lar, praticou um ato de defesa dela mesma. Um ato perfeitamente lícito, previsto na lei penal brasileira como um ato de legítima defesa. Mas não houve quem viesse a questionar a situação da arma, quem viesse a questionar a própria ação da idosa, condenando-a, porque tem aquela linha da grande mídia, que infelizmente é compartilhada por muitas autoridades no país, de que nunca se deve reagir a um roubo, e até questionando o delegado de polícia que registrou a ocorrência, sobre quais seriam as providências que ele tomaria, como se sugerisse o órgão da mídia, o representante da mídia, que essa senhora devesse ser autuada em flagrante por um crime de homicídio. Isso é de espantar, isso é de estarrecer até mais do que o ato criminoso praticado pelo indivíduo que, felizmente, agora não incomodará mais idosa nenhuma, não incomodará mais família nenhuma, porque teve o seu destino final e definitivo aqui na face da terra, por força de suas próprias escolhas. Amigos, eu daria uma medalha a essa senhora se pudesse. E inscreveria o nome dela, se pudesse, lá no livro dos heróis nacionais, no panteão dos heróis nacionais que existe na sede da capital federal, que existe na capital federal do país. Mas é claro que as hordas desarmamentistas vão apontar esse fato como um fato reprovável, vão levantar considerações sobre a questão da posse daquela arma, que provavelmente nem estava registrada mesmo, deve ter sido talvez até uma herança de família dessa senhora, quem sabe uma herança do marido, e vão tentar utilizar o episódio para levantar aquela cantilena de que nenhuma violência se justifica. Nenhuma violência se justifica quando ela não tem razão de ser, quando ela não tem uma razão justa, quando ela não tem uma razão legal. Um ato de repulsa a uma agressão injusta e ilegal, ou seja, um ato de legítima defesa, é um ato de violência também. Um ato de violência, no entanto, permitido pela lei e permitido pelo direito natural. Porque ninguém deve se conformar em ser acovardado, encurralado, espancado, violentado, assassinado, como se fosse um carneiro por quem quer que seja. Por qualquer um que se arrogue o direito de penetrar num lar para praticar violências ou para tirar a vida de uma pessoa. Essa senhorinha gaúcha de 87 anos de idade merece todo o nosso respeito e consideração, merece o nosso elogio. Ela é um exemplo, o ato dela é um exemplo, e a coragem que ela mostrou em todo esse episódio é um exemplo também. Entre outras coisas, perguntada pela imprensa, ela disse que não pensa em absoluto em mudar de casa. É a casa dela, é a casa onde ela pretende terminar os seus dias, é uma senhora bastante idosa, como dissemos, e ela não aceita, não admite ser intimidada, acovardada, acuada por um criminoso, por talvez outros comparsas desse criminoso, e permanecerá morando na sua localidade. Esperamos, por outro lado, que a força pública, lá do estado do Rio Grande do Sul, trate de dar atenção a essa senhora. Porque nós sabemos que da malta de criminosos que cercam sempre um criminoso, pode haver medidas de represália contra ela. Obviamente, nos termos do fato, a arma que ela tinha em casa foi apreendida para o inquérito policial, porque tecnicamente há uma morte, tecnicamente existe um caso de homicídio, embora sob excludentes de antijuridicidade, e a apreensão da arma é uma medida que se impõe mesmo dentro do inquérito. Essa senhora, portanto, passou a estar completamente indefesa. Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a tradicional brigada, vamos cuidar dessa senhorinha, vamos cuidar dessa brava gaúcha, que é um exemplo para todo o país.